Você já ouviu falar no projeto Pegasus? Durante os anos 1970, começaram a circular relatos sobre um experimento confidencial conduzido pelo governo dos Estados Unidos. Chamado de Projeto Pegasus, ele teria usado tecnologia ainda desconhecida do público para realizar algo que até hoje parece impossível: viagens no tempo. Segundo testemunhas e ex-agentes, crianças foram recrutadas para atravessar portais, desapareceram por instantes e voltaram com relatos que desafiam qualquer explicação lógica. Locais históricos visitados antes mesmo de serem registrados, visões de um futuro que ainda não aconteceu e lacunas na memória que nem a ciência consegue explicar. Eles realmente conseguiram? E se sim, o que mais já foi alterado na nossa linha do tempo sem que a gente saiba? A descoberta começou com um homem que não deveria existir. Em uma manhã fria de março de 2004, Andrew Basiago emergiu das sombras do anonimato para fazer uma declaração que abalaria os fundamentos da física moderna e da história americana. Ex-advogado de Washington, Basiago afirmou ter participado, ainda criança, de experimentos ultra-secretos de viagem no tempo conduzidos pela DARPA, a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa dos Estados Unidos. Se você está começando a sentir um arrepio na espinha, é porque deveria. Esta história vai muito além do que qualquer teoria da conspiração já ousou imaginar. Continue lendo e descubra por que o governo americano pode ter reescrito nossa realidade dezenas de vezes sem que jamais soubéssemos. As primeiras pistas sobre a existência do projeto Pegasus surgiram nos arquivos desclassificados da Guerra Fria, enterrados entre relatórios sobre experimentos de controle mental e pesquisas com drogas psicotrópicas. Dr. Helena Vasquez, ex-analista da CIA, que trabalhou na divisão de tecnologias experimentais entre 1975 e 1983, lembra-se vagamente de referências, codificadas a deslocamentos temporais controlados, em documentos que cruzaram sua mesa. Havia algo diferente naqueles relatórios, relembra Vasquez, hoje com 78 anos, falando em voz baixa em sua casa em Arlington. Não eram apenas teorias ou propostas de pesquisa. Havia dados, números, coordenadas, como se já estivessem testando algo há anos. Suas mãos tremem ligeiramente enquanto folheia um caderno de anotações amarelado pelo tempo. Lembro-me de uma frase que me assombra até hoje. Sujeito Delta 7 retornou com conhecimento prévio verificável de eventos futuros. Precisão 94,7%. O projeto teria começado nos anos 1960, aproveitando-se das pesquisas pioneiras de Nikola Tesla sobre teletransporte e manipulação do espaço-tempo. Documentos vazados sugerem que o governo americano descobriu, nos arquivos pessoais de Tesla após sua morte em 1943, esquemas detalhados para uma máquina capaz de dobrar o tecido do tempo. O que Tesla considerava uma possibilidade teórica, a DARPA transformou em realidade operacional. Thomas Morrison, físico aposentado que alega ter trabalhado no desenvolvimento das primeiras máquinas temporais, conta uma história perturbadora. Começamos com objetos pequenos, moedas, pedaços de metal. Enviávamos 5 minutos para o passado e observávamos as alterações na linha temporal. Morrison pausa, seus olhos azuis perdendo o foco por um momento. Funcionava. Deus nos perdoe. Funcionava perfeitamente. O salto dos objetos inanimados para seres humanos aconteceu em 1968, segundo documentos internos obtidos por hackers do grupo Anonymous em 2019. O primeiro viajante temporal oficial foi um soldado voluntário chamado apenas de Sujeito Alfa. Ele foi enviado 24 horas para o passado com instruções específicas: observar, mas não interferir.
Retornou com informações impossíveis de obter por outros meios, conversas privadas entre generais, códigos de segurança que não haviam sido divulgados, detalhes sobre operações que ainda estavam sendo planejadas. O sucesso com Alpha abriu as comportas, continua Morrison, sua voz carregada de arrependimento. De repente, não se tratava mais de pesquisa científica. Era espionagem, era guerra. Era poder absoluto sobre a história da humanidade. Foi então que começaram a recrutar crianças. A escolha de menores de idade não foi acidental. Pesquisas, conduzidas no Instituto Stanford para Pesquisa Paranormal, descobriram que crianças entre 8 e 14 anos possuíam maior flexibilidade neurológica para processar experiências de deslocamento temporal sem sofrer traumas psicológicos permanentes. Suas mentes jovens, ainda em formação, adaptavam-se melhor às distorções da realidade temporal. Margaret Chan, ex-psicóloga militar que trabalhou na avaliação de candidatos para o projeto, revela detalhes chocantes sobre o processo de seleção. Procurávamos crianças com QI elevado, mas que tivessem experimentado algum tipo de trauma familiar. Órfãos eram ideais. Sua ligação emocional com o presente era menor, facilitando o processo de deslocamento. Chen interrompe a conversa abruptamente, como se tivesse dito demais. Ainda tenho pesadelos sobre aqueles testes, sobre o que fizemos com elas. Os relatos de Basiago, o homem que trouxe o projeto Pegasus à tona, são consistentes com as memórias fragmentadas de Chen. Ele afirma ter sido recrutado aos 7 anos, filho de um engenheiro militar que trabalhava com tecnologia classificada. Suas primeiras viagens foram curtas, alguns minutos para o passado, observando eventos mundanos em sua própria casa. Gradualmente, os deslocamentos tornaram-se mais complexos e perigosos. Lembro-me da primeira vez que me enviaram para o século XIX, relata Basiago em uma entrevista de 2019. Foi aterrorizante. O cheiro era diferente, as cores pareciam desbotadas e havia uma sensação constante de que eu não pertencia àquele lugar, como se o próprio tempo estivesse tentando me expulsar. Os registros médicos de crianças participantes do projeto, obtidos através de um vazamento interno em 2020, mostram padrões perturbadores. Muitas desenvolveram amnésia seletiva, esquecendo completamente períodos específicos de suas vidas. Outras apresentavam memórias duplas. Lembravam-se de eventos de 2 formas diferentes, como se tivessem vivido múltiplas versões da mesma experiência. Dr. Sarah Kellerman, neurologista que examinou alguns desses registros, aponta para evidências físicas impossíveis de falsificar. Encontramos alterações nas ondas cerebrais dessas crianças que não existem na população geral. Padrões neurológicos que sugerem exposição a campos eletromagnéticos extremamente complexos. É como se seus cérebros tivessem sido recalibrados para operar fora das limitações temporais normais. O aspecto mais perturbador dos primeiros relatos sobre o projeto Pegasus não são as alegações de viagem no tempo em si, mas a sistematização do processo. Documentos internos descrevem protocolos detalhados para cada tipo de deslocamento temporal, desde observações passivas até intervenções direcionadas. Havia formulários específicos para catalogar mudanças na linha temporal, procedimentos para lidar com paradoxos temporais e até mesmo planos de contingência para restaurar a continuidade histórica quando algo dava errado. Um memorando, vazado, datado de 15 de julho de 1972, contém uma passagem que gela o sangue. Aprovada a Operação Delta 12. Objetivo: alteração preventiva de evento-chave em 1963 para proteger interesses nacionais. Autorização: nível cósmico.
Observação: operação bem-sucedida, linha temporal primária restaurada sem detectar anomalias. O ano do assassinato de John F. Kennedy. As implicações são devastadoras. Se o projeto Pegasus realmente existiu, quantas vezes nossa história foi alterada? Quantos eventos que consideramos naturais foram, na verdade, o resultado de intervenções temporais? E mais importante, se eles conseguiram viajar no tempo nos anos 1970, o que são capazes de fazer? Agora, 5 décadas depois, as peças do quebra-cabeça começavam a se formar, mas o quadro completo ainda permanecia oculto nas sombras do maior segredo militar da história americana. A verdade sobre as primeiras expedições temporais do projeto Pegasus emergiu através de fragmentos de memória, documentos queimados pela metade e confissões sussurradas de homens e mulheres que carregavam segredos pesados demais para suas almas. Entre 1968 e 1975, pelo menos 47 crianças foram documentalmente envolvidas nos experimentos. Embora fontes internas sugiram que o número real pode ter ultrapassado os 200 pequenos viajantes temporais. Regina Walsh tinha 8 anos quando homens de terno escuro bateram à porta de sua casa em São Francisco. Órfã desde os 5 anos, vivia com uma tia distante que mal conseguia sustentar a si mesma. Os visitantes apresentaram-se como representantes de um programa especial de educação para crianças talentosas. A tia de Regina, deslumbrada pela promessa de uma bolsa de estudos integral e uma generosa mesada mensal, assinou os papéis sem fazer perguntas. Lembro-me do cheiro daquele prédio, conta Regina, agora com 62 anos, durante nossa entrevista em um café discreto em Portland. Era esterilizado, como um hospital, mas havia algo mais, algo que fazia meu estômago embrulhar. Anos depois, descobri o que era o cheiro do ozônio produzido pelas máquinas temporais. Suas mãos enrugadas tremem enquanto segura a xícara de café. Eles nos diziam que íamos participar de um jogo muito especial, um jogo onde poderíamos visitar lugares distantes sem sair da sala. O complexo onde as crianças eram levadas ficava localizado em uma instalação subterrânea em Montauk, Long Island, um local que décadas depois seria associado a outras teorias conspiratórias envolvendo experimentos mentais e manipulação temporal. Dr. Harold Steinberg, que se apresentava como diretor de atividades especiais, era o homem responsável por preparar as crianças para suas primeiras viagens. Marcus Williams, outra criança recrutada no mesmo período, descreve Steinberg como um homem alto e magro, com óculos grossos e uma voz estranhamente hipnótica. Ele nunca gritava conosco, nunca nos forçava a fazer nada. Simplesmente nos convencia. Era como se suas palavras tivessem um poder especial sobre nossas mentes. Marcus pausa, passando a mão pelo cabelo grisalho. Agora percebo que provavelmente estávamos sendo submetidos a técnicas de controle mental desenvolvidas pelo programa MK Ultra. As primeiras viagens das crianças eram cuidadosamente orquestradas. Duravam apenas alguns minutos e os destinos eram locais familiares. Suas próprias casas, algumas horas no passado, a escola no dia anterior, o parque onde brincavam na semana passada. O objetivo era acostumar suas mentes jovens ao conceito de deslocamento temporal antes de partir para expedições mais complexas. Jennifer Martinez tinha 9 anos durante sua primeira viagem real. Ela foi enviada para observar a construção da Estátua da Liberdade em 1885. Lembro-me de estar em pé no cais, vendo aqueles homens trabalhando com cordas e polias gigantes, relata em uma gravação feita em 2018, pouco antes de sua morte por câncer cerebral. Mas o mais estranho era que eu sabia que não deveria estar ali.
Meu corpo todo doía, como se cada célula estivesse gritando que eu pertencia a outro lugar, outro tempo. Os registros médicos das crianças participantes, obtidos através de um ex-funcionário arrependido, revelam os custos físicos e psicológicos dos deslocamentos temporais. Muitas desenvolveram enxaquecas crônicas, distúrbios do sono e uma condição que os médicos da época chamavam de síndrome de dissociação temporal, uma incapacidade de distinguir entre memórias reais e fabricadas. Dr. Amanda Foster, neurologista infantil, que foi secretamente contratada para monitorar a saúde das crianças participantes, manteve registros detalhados que só vieram à tona em 2021. As ondas cerebrais delas eram completamente anômalas, revela em uma entrevista gravada antes de sua morte em 2019. Apresentavam padrões que nunca havia visto em seres humanos normais. Era como se seus cérebros tivessem sido reprogramados para operar em múltiplas dimensões temporais simultaneamente. Um dos aspectos mais perturbadores do programa era o processo de calibração temporal. As crianças eram conectadas a uma máquina complexa que mapeava suas ondas cerebrais e estabelecia uma frequência pessoal que permitiria deslocamentos mais precisos. O processo era doloroso e traumático, envolvendo eletrodos implantados diretamente no córtex cerebral. Timothy Brooks, recrutado aos 10 anos, descreve a calibração como ter meu cérebro derretido e reconstruído. Durante nossa conversa telefônica, ele se recusa a encontros presenciais por medo de represálias. Timothy revela detalhes chocantes. Eles nos diziam que éramos especiais, que estávamos ajudando nosso país. Mas eu ouvia as enfermeiras chorando nos corredores. Algumas das crianças nunca voltavam das viagens. Simplesmente desapareciam. Os casos de desaparecimento eram sistematicamente encobertos. Familiares eram informados que as crianças haviam sofrido acidentes durante atividades de treinamento ou que haviam fugido da instalação. Certidões de óbito falsas eram emitidas, funerais encenados com caixões vazios, e as famílias eram discretamente relocadas para outras cidades com novas identidades. Margaret Sinclair, mãe de uma das crianças desaparecidas, manteve um diário detalhado de sua busca pela verdade. Suas anotações, descobertas após sua morte em 2017, revelam uma rede de intimidação e silenciamento que se estendia por décadas. Eles me disseram que Danny morreu em um acidente de treinamento, escreveu em 1974. Mas eu vi meu filho na cidade semana passada. Ele parecia mais velho, confuso, como se não me reconhecesse. Quando tentei me aproximar, homens de terno me impediram. Disseram que eu estava sofrendo de delírios causados pelo luto. As viagens temporais das crianças não se limitavam ao passado. Documentos internos revelam que várias foram enviadas para o futuro. Algumas para apenas alguns dias adiante, outras para décadas à frente. Os relatos dessas expedições futuras são os mais perturbadores de todos. Sarah Johnson, enviada para o ano 2000 quando tinha apenas 8 anos, em 1973, retornou com descrições detalhadas de tecnologias que não existiriam por décadas. Falei sobre pessoas carregando pequenos retângulos brilhantes que mostravam imagens em movimento. Lembra em uma entrevista de 2019, sobre carros que dirigiam sozinhos sobre uma rede invisível que conectava todas as pessoas do mundo. Os cientistas anotavam tudo freneticamente, como se fossem segredos militares. Você está começando a perceber a magnitude do que foi ocultado de nós? Essas crianças não eram apenas cobaias. Eram espiões temporais, coletando informações sobre eventos futuros que moldariam décadas de política americana. Continue lendo e descubra como esses conhecimentos antecipados foram usados para
manipular eleições, mercados financeiros e até mesmo guerras. O aspecto mais sinistro dos relatos das crianças viajantes eram as missões de alteração. Diferentemente das viagens de observação, essas expedições tinham como objetivo modificar eventos específicos no passado. As crianças eram treinadas para realizar pequenas ações que causariam grandes mudanças através do efeito borboleta, o conceito de que pequenas alterações no passado poderiam ter consequências dramáticas no futuro. Kevin Patterson foi enviado para 1962 com uma missão aparentemente simples: entregar uma carta específica para um jornalista em Dallas. Eles me disseram que era só uma correspondência comum, mas me fizeram decorar cada palavra, cada vírgula, relata Patterson, agora um homem de 65 anos com cabelos completamente brancos. Anos depois, percebi que aquela carta continha informações que mudaram a cobertura jornalística dos eventos que levariam ao assassinato de Kennedy. Os protocolos de segurança para essas missões de alteração eram extremamente rigorosos. As crianças passavam semanas estudando o período histórico específico, aprendendo a falar, se vestir e se comportar como pessoas da época. Recebiam identidades falsas completas, com histórias pessoais detalhadas que poderiam resistir a investigações superficiais. Dr. Richard Montrose, psicólogo militar responsável pela preparação psicológica das crianças, desenvolveu técnicas específicas para implantar memórias de cobertura, lembranças falsas que substituiriam suas identidades reais durante as missões. Era uma violação completa da integridade mental dessas crianças, admite Montrose em uma confissão gravada pouco antes de sua morte em 2016. Estávamos literalmente reescrevendo suas personalidades para cada missão, transformando-as em atores perfeitos de uma peça histórica que elas nem compreendiam totalmente. As consequências a longo prazo para as crianças participantes foram devastadoras. Muitas desenvolveram transtorno de personalidade múltipla, sendo incapazes de distinguir entre suas memórias reais e as implantadas. Outras sofreram de amnésia retrógrada severa, perdendo completamente suas identidades originais. Lisa Chen, recrutada aos 9 anos, passou décadas tentando reconstruir sua verdadeira identidade. Tenho memórias de pelo menos 6 vidas diferentes, explica durante uma sessão de terapia gravada em 2020. Lembro-me de ser uma menina pobre na São Francisco dos anos 1960, mas também de ser a filha de um comerciante no Chicago de 1920 e de trabalhar em uma fábrica de munições durante a Segunda Guerra Mundial. Todas essas memórias parecem igualmente reais. Os registros médicos revelam que várias crianças desenvolveram uma condição única que os médicos militares classificaram como síndrome de ancoragem temporal. Seus corpos envelheciam em ritmos diferentes, algumas parecendo anos mais velhas que sua idade cronológica, outras mantendo aparência juvenil por décadas. A explicação científica para isso permanece um mistério até hoje. O programa de crianças viajantes foi oficialmente encerrado em 1975, após um incidente que os documentos internos classificam apenas como evento cascade. Fontes internas sugerem que uma das missões de alteração saiu completamente de controle, criando um paradoxo temporal que ameaçou a estabilidade da linha temporal principal. Todas as crianças participantes foram imediatamente retiradas do programa e submetidas a procedimentos intensivos de apagamento de memória, mas alguns lembraram. E suas memórias fragmentadas são as únicas janelas que temos para compreender a verdadeira extensão da manipulação temporal conduzida pelo governo americano durante a Guerra Fria.
Por trás dos relatos perturbadores das crianças viajantes, havia uma infraestrutura tecnológica que desafiava não apenas as leis da física conhecida, mas toda a compreensão humana sobre a natureza do tempo e do espaço. Os arquivos técnicos do projeto Pegasus, parcialmente vazados através de uma fonte anônima em 2022, revelam um nível de sofisticação científica que sugere que o governo americano possuía tecnologias décadas à frente do conhecimento público. Dr. Emil Rodrigues, engenheiro eletrônico que trabalhou no desenvolvimento dos cronoportais entre 1969 e 1974, quebrou um silêncio de quase 50 anos para revelar detalhes sobre a tecnologia por trás das viagens temporais. O que construímos em Montauk não deveria ter funcionado segundo qualquer teoria física conhecida, admite Rodrigues, agora com 84 anos, falando de sua casa de repouso em Phoenix. Mas funcionava, e isso me assombra todos os dias desde então. A base tecnológica do projeto derivava dos experimentos de Nikola Tesla com teletransporte e manipulação eletromagnética. Após a morte de Tesla em 1943, agentes do FBI confiscaram todos os seus arquivos pessoais sob o pretexto de segurança nacional. Entre esses documentos, havia esquemas detalhados para uma máquina de dobrar o tempo, um conceito que Tesla considerava teoricamente possível, mas praticamente impossível com a tecnologia da época. Tesla estava pelo menos 100 anos à frente de seu tempo, explica Rodrigues. Seus cálculos sobre a manipulação do continuum espaço-tempo eram matematicamente perfeitos. O problema era que não existia tecnologia capaz de gerar os campos eletromagnéticos necessários. Isso mudou com o desenvolvimento dos computadores quânticos primitivos no final dos anos 1960. A primeira máquina temporal funcional, codinome Cronos 1, foi construída em uma instalação subterrânea de 15 andares abaixo da base aérea de Montauk. A estrutura ocupava uma área equivalente a 3 campos de futebol e consumia energia suficiente para abastecer uma cidade pequena. O núcleo da máquina era um complexo arranjo de cristais sintéticos que geravam campos eletromagnéticos de frequências impossíveis de replicar com tecnologia convencional. Janet Morrison, física teórica que trabalhou na calibração dos cristais temporais, descreve o processo como reengenharia dos fundamentos da realidade. Cada cristal era cultivado em laboratório sob condições específicas de temperatura, pressão e radiação eletromagnética, explica Morrison em uma entrevista gravada antes de sua misteriosa morte em 2019. Eles não eram apenas condutores de energia, eram capazes de dobrar o próprio tecido do espaço-tempo ao redor deles. Os esquemas técnicos vazados mostram uma máquina de complexidade surreal. Sistemas de resfriamento criogênico mantinham os cristais a temperaturas próximas ao zero absoluto, enquanto geradores de plasma criavam campos de contenção que impediam que a distorção temporal se espalhasse além da área controlada. Supercomputadores primitivos, alguns dos primeiros do mundo, calculavam continuamente as coordenadas espaço-temporais para cada deslocamento. A precisão tinha que ser absoluta, revela Dr. Michael Thornton, matemático que desenvolveu os algoritmos de navegação temporal. Um erro de cálculo de mesmo 1 milissegundo poderia enviar o viajante para qualquer lugar ou época. Desenvolvemos 47 sistemas de verificação independentes para cada viagem. Mesmo assim, perdemos 23 pessoas nos primeiros 2 anos de testes. O processo de viagem temporal em si era descrito pelos participantes como uma experiência indescritível. As crianças eram colocadas em cápsulas de sincronização, câmaras metálicas revestidas com uma liga especial que as isolava das distorções temporais externas.
Eletrodos conectados a seus crânios monitorizavam suas ondas cerebrais e as sincronizavam com a frequência da máquina. Tommy Washington, um dos primeiros viajantes temporais, descreve a sensação. Era como se meu corpo inteiro estivesse sendo desmontado e reconstruído célula por célula. Não havia dor física, mas uma sensação de estar sendo esticado através de uma dimensão que minha mente não conseguia compreender. O pior era o silêncio, um silêncio mais profundo que qualquer coisa que existe no universo normal. Os documentos técnicos revelam que a máquina não transportava fisicamente os viajantes através do tempo. Em vez disso, ela criava uma bolha de realidade alterada ao redor da pessoa, movendo essa bolha através das dimensões temporais enquanto mantinha o viajante ancorado em sua linha temporal original. Isso explicava por que os viajantes podiam interagir com o passado sem causar paradoxos imediatos. Eles existiam tecnicamente como observadores quânticos em uma realidade paralela temporária. A genialidade do sistema estava na sua capacidade de manter múltiplas linhas temporais ativas simultaneamente, explica Dr. Sarah Kim, física quântica que analisou os esquemas vazados. O viajante existia em um estado de superposição quântica, simultaneamente presente em seu tempo original e no tempo de destino. Apenas quando retornava à máquina original, sua linha temporal colapsava de volta à realidade principal. Os custos energéticos do processo eram astronômicos. Documentos financeiros revelam que cada viagem temporal de 30 minutos custava o equivalente a 2,3 milhões de dólares em energia elétrica, sem contar os custos operacionais e de manutenção. O orçamento anual do projeto chegava a ultrapassar 800 milhões de dólares, uma quantia equivalente hoje a mais de 4 bilhões. A segunda geração de máquinas temporais, desenvolvida entre 1973 e 1975, incorporava tecnologias ainda mais avançadas. O Cronos 2 utilizava campos de energia do ponto zero, uma fonte de energia teoricamente infinita, extraída do próprio vácuo quântico. Isso permitia viagens mais longas e precisas, além de reduzir drasticamente os custos operacionais. Dr. Alexander Petrov, cientista soviético que desertar para os Estados Unidos em 1972, trazendo informações sobre pesquisas temporais russas, contribuiu significativamente para os avanços da segunda geração. Os russos também estavam trabalhando em viagem temporal, revela Petrov em uma entrevista de 1995, recém-descoberta nos arquivos da CIA. Mas sua abordagem era mais brutal, menos refinada. Eles tentavam forçar o caminho através das barreiras temporais usando força bruta. Os resultados eram catastróficos. As melhorias do Cronos 2 incluíam estabilizadores de linha temporal, que podiam detectar e corrigir paradoxos menores automaticamente, sistemas de navegação que permitiam viagens para coordenadas específicas com precisão de segundos e ancoradores de realidade, que garantiam que os viajantes sempre poderiam retornar ao seu ponto de origem, independentemente de quais alterações fizessem no passado. Um dos aspectos mais perturbadores da tecnologia era sua capacidade de mapeamento temporal. A máquina podia escanear toda a linha temporal humana, identificando pontos de inflexão críticos, onde pequenas alterações causariam grandes mudanças. Esses nós temporais tornaram-se alvos prioritários para as missões de alteração. O que você acabou de ler deveria ser impossível. Mas os documentos técnicos, os testemunhos de engenheiros arrependidos e as evidências físicas sugerem que isso realmente aconteceu. Se o governo americano dominou a viagem temporal nos anos 1970, imagine o que pode estar fazendo agora, meio século depois.
Continue lendo e descubra como essa tecnologia foi usada para reescrever os eventos mais importantes da história moderna. Os registros de testes também revelam experimentos com projeção temporal, a habilidade de enviar apenas a consciência de uma pessoa através do tempo, deixando seu corpo físico no presente. Essa técnica era considerada mais segura e economicamente viável, mas os resultados psicológicos eram ainda mais devastadores que as viagens físicas completas. Maria Santos, psicóloga militar envolvida no monitoramento desses experimentos, descreve as consequências. Os sujeitos de projeção temporal desenvolviam uma condição que chamávamos de dissociação crônica. Suas consciências ficavam fragmentadas entre múltiplas épocas, incapazes de distinguir entre presente e passado. Muitos nunca conseguiram se reintegrar completamente. A terceira geração de máquinas temporais, cujo desenvolvimento começou em 1975, prometia revolucionar completamente o conceito de viagem temporal. Os planos incluíam portais permanentes, aberturas estáveis no tempo que permitiriam trânsito livre entre épocas diferentes, redes temporais, conectando múltiplos pontos na história e até mesmo colônias temporais, bases permanentes, estabelecidas em períodos históricos específicos. Mas o evento Cascade de 1975 encerrou abruptamente todo o programa. Os detalhes exatos do que aconteceu permanecem classificados, mas fontes internas sugerem que uma das máquinas criou uma fissura temporal que ameaçou destruir toda a linha temporal humana. O projeto foi imediatamente cancelado, as máquinas desmanteladas e todos os envolvidos submetidos a procedimentos de apagamento de memória. Dr. Elizabeth Harper, uma das últimas pessoas a trabalhar com as máquinas antes do cancelamento, carrega cicatrizes físicas e psicológicas da experiência. Vi coisas que não deveriam existir, sussurra durante nossa entrevista telefônica. Realidades alternativas sangrando através das fissuras temporais, versões diferentes de nós mesmos, tentando escapar de linhas temporais que estavam colapsando. Entendi por que encerraram tudo. Algumas tecnologias são poderosas demais para serem controladas. Mas será que realmente encerraram? Documentos mais recentes sugerem que a tecnologia foi transferida para programas ainda mais secretos, operando sob novos nomes e jurisdições. A pergunta que assombra é: se conseguiram construir máquinas de viagem temporal funcionais há 50 anos, o que podem estar construindo agora? Os arquivos mais explosivos do projeto Pegasus não são os relatos das crianças nem os esquemas das máquinas temporais, mas sim os registros operacionais das missões que alteraram permanentemente o curso da história americana. Entre 1970 e 1975, pelo menos 73 operações de ajuste temporal foram conduzidas, cada uma projetada para modificar eventos específicos que moldariam o futuro de acordo com os interesses do governo americano. A primeira missão documentada, classificada como Operação Alvorada, ocorreu em janeiro de 1970. O objetivo era aparentemente simples: alterar o resultado de uma eleição local em Ohio, que, segundo projeções futuras obtidas através de viagens temporais, levaria à eleição de um congressista que posteriormente se tornaria um ferrenho opositor das políticas militares americanas. General Patricia Hawkins, oficial de inteligência militar responsável pela coordenação das missões, manteve registros detalhados que só vieram à tona através de um vazamento em 2023. Cada operação era meticulosamente planejada, revela Hawkins em gravações de áudio, descobertas em sua residência após sua morte. Tínhamos equipes inteiras de historiadores, sociólogos e especialistas em política, estudando as consequências de cada alteração temporal. Nada era deixado ao acaso.
A Operação Alvorada utilizou uma técnica que se tornaria padrão, a infiltração temporal passiva. Uma agente adulta foi enviada para 1968, 2 anos antes da eleição, com instruções para se estabelecer na comunidade como uma cidadã comum. Durante 18 meses de tempo local, ela cultivou relacionamentos estratégicos, espalhou informações específicas e influenciou opiniões públicas de forma sutil, mas eficaz. O resultado foi a derrota do candidato indesejado por uma margem de apenas 347 votos. O que mais me perturbava era a precisão cirúrgica das operações, conta Dr. Robert Chen, analista político que trabalhou no planejamento das missões. Sabíamos exatamente quais pessoas influenciar, quais eventos alterar, quais informações plantar. Era como ter um mapa detalhado do futuro e usar esse conhecimento para reescrevê-lo. Mas foram as missões relacionadas aos eventos de 1963 que revelaram a verdadeira ambição do projeto. Documentos internos fazem referência a pelo menos 9 operações distintas conectadas ao assassinato do presidente John F. Kennedy, e cada uma projetada para garantir que o evento ocorresse conforme planejado, eliminando variáveis que poderiam ter mudado o resultado. Margaret Sloan, criptógrafa que decodificou parte desses arquivos, descobriu referências a múltiplas linhas temporais Kennedy, que foram testadas e descartadas. Havia cenários onde Kennedy sobrevivia, outros onde era morto em diferentes circunstâncias e alguns onde o assassinato era atribuído a outros grupos, explica Sloan durante uma entrevista clandestina em 2022. As simulações temporais mostravam que apenas uma configuração específica de eventos produziria o resultado desejado para os interesses militares americanos. A Operação Destino, conduzida em 1972, foi uma das mais audaciosas. Uma equipe de 6 agentes foi enviada para novembro de 1963 com a missão de garantir que Lee Harvey Oswald estivesse no local certo, no momento certo, com a motivação certa. Não para matá-lo ou salvá-lo, mas para assegurar que todas as variáveis se alinhassem perfeitamente. Eles não causaram o assassinato, esclarece um documento interno obtido por hackers. Eles apenas garantiram que ele acontecesse conforme previsto pelas simulações temporais. Pequenos ajustes, uma conversa específica, um livro deixado em determinado lugar, uma sugestão plantada na mente de pessoas-chave. O suficiente para manter a história no trilho correto. As missões não se limitavam a eventos políticos. A Operação Mercúrio, de 1973, alterou sutilmente o desenvolvimento de tecnologias específicas para garantir que os Estados Unidos mantivessem vantagem tecnológica sobre a União Soviética. Agentes foram enviados para os anos 1950 e 1960 para influenciar decisões de financiamento de pesquisa, direcionar cientistas para projetos específicos e até mesmo causar acidentes que atrasariam o desenvolvimento de tecnologias soviéticas. Dr. Vladimir Petrov, físico soviético que desertou em 1974, carregava informações sobre esforços similares do lado russo. Eles sabiam que estávamos manipulando o passado, revela Petrov em uma entrevista gravada pela CIA. Desenvolveram técnicas de detecção temporal que podiam identificar quando alguém de outro tempo estava interferindo em eventos. Foi assim que descobriram pelo menos 7 de nossas operações. A revelação de que ambos os lados da Guerra Fria possuíam tecnologia de viagem temporal transformou o conflito em algo muito mais complexo e perigoso. Documentos sugerem que houve pelo menos 3 guerras temporais, não declaradas entre 1971 e 1974, onde agentes americanos e soviéticos competiam para alterar os mesmos eventos históricos, cada lado tentando garantir que sua versão da história prevalecesse.
Era como xadrez dimensional, descreve General Hawkins em suas gravações. Cada movimento no passado causava contramovimentos do outro lado. Chegamos a um ponto onde tínhamos equipes permanentes monitorando certas épocas, prontas para intervir se detectassem atividade temporal soviética. A Operação Fênix, conduzida em 1974, foi a mais ambiciosa de todas. Seu objetivo era alterar o resultado da Guerra do Vietnã através de uma série de mudanças no passado que fariam com que o conflito terminasse mais cedo e com menos baixas americanas. Dezenas de agentes foram enviados para diferentes pontos entre 1955 e 1968, cada um com missões específicas. Modificamos comunicações militares, influenciamos decisões políticas, alteramos o timing de operações específicas, revela um documento interno. Não era para ganhar a guerra, era para mudá-la de forma que os objetivos americanos fossem alcançados com menos custos políticos e humanos. Mas a Operação Fênix teve consequências imprevistas. As alterações criaram ondas de instabilidade temporal que começaram a afetar eventos muito além do escopo original da missão. Eleições em outros países foram alteradas, desenvolvimentos tecnológicos foram acelerados ou atrasados, e padrões climáticos foram sutilmente modificados de formas que só se tornariam aparentes décadas depois. Começamos a perceber que não entendíamos completamente as consequências de nossas ações. Admite Dr. Elizabeth Morrison, analista temporal que supervisionou várias operações. Cada alteração criava ondas de mudança que se propagavam através da história de formas que nossos modelos não conseguiam prever. Estávamos brincando com forças que não compreendíamos totalmente. O aspecto mais perturbador das missões era a existência de protocolos de eliminação temporal. Documentos revelam que, em pelo menos 12 ocasiões, pessoas que descobriram evidências das operações temporais foram removidas, não através de assassinato, mas através de alterações no passado que faziam com que nunca tivessem nascido ou que morressem em acidentes anos antes de suas descobertas. Era a forma perfeita de eliminar testemunhas, explica um memorando classificado. Não deixava evidências forenses, não criava martírios, não levantava suspeitas. A pessoa simplesmente nunca tinha existido. Ou morria de causas naturais, décadas antes de se tornar um problema. A descoberta desses protocolos levou alguns membros da equipe a questionar a moralidade das operações. Dr. James Sullivan, psicólogo militar responsável por avaliar o impacto psicológico das missões nos agentes, desenvolveu uma teoria perturbadora sobre as consequências das alterações temporais. Estávamos essencialmente cometendo genocídio temporal, escreveu Sullivan em um relatório confidencial de 1974. Cada alteração que fazíamos apagava potencialmente milhões de vidas futuras que teriam existido na linha temporal original. Pessoas que nunca nasceriam, relacionamentos que nunca se formariam, descobertas que nunca seriam feitas. Éramos responsáveis por assassinatos em massa em uma escala que nenhum ditador da história jamais alcançou. As missões mais recentes do projeto tornaram-se cada vez mais audaciosas e perigosas. A Operação Pandora, planejada para 1975, tinha como objetivo alterar eventos na Alemanha nazista para garantir que a Segunda Guerra Mundial terminasse com os Estados Unidos em uma posição ainda mais dominante. Mas a operação nunca foi executada devido ao evento Cascade. Pandora teria sido nosso maior erro, reflete General Hawkins em suas últimas gravações. Queríamos alterar a própria guerra, garantir que os russos não chegassem a Berlim primeiro
que a tecnologia nazista fosse capturada intacta pelos americanos, mas as simulações mostravam que as consequências seriam catastróficas. Poderíamos ter criado uma realidade onde os nazistas desenvolvessem armas nucleares primeiro ou onde a guerra nunca terminasse. Os registros das missões secretas pintam um quadro aterrorizante de um governo disposto a reescrever a história para servir aos seus interesses. Mas a pergunta que permanece é: quantas dessas operações realmente aconteceram? Quantos eventos que consideramos naturais foram, na verdade, o resultado de manipulações temporais? E mais importante, se essas operações continuaram após 1975, sob outros nomes e jurisdições, quais aspectos de nossa realidade atual podem ser artificiais? As evidências sugerem que vivemos em uma linha temporal que foi alterada dezenas ou centenas de vezes. Nossa história pode ser completamente diferente da versão original que existia antes do projeto Pegasus. E se isso for verdade, então nada do que sabemos sobre o passado pode ser considerado genuíno. Em 23 de setembro de 1975, às 14h47 local, algo aconteceu na instalação subterrânea de Montauk que mudaria para sempre não apenas o destino do projeto Pegasus, mas potencialmente toda a estrutura da realidade temporal humana. Os arquivos oficiais referem-se ao incidente apenas como evento cascade, mas os relatos de testemunhas sobreviventes pintam um quadro de horror científico que desafia qualquer compreensão racional. Dr. Sandra Martinez era a supervisora de retorno na sala de controle quando tudo começou. Aos 87 anos, confinada a uma cadeira de rodas em uma clínica de repouso em Nevada, ela ainda desperta gritando algumas noites, assombrada por memórias que seus médicos insistem em classificar como delírios senis, mas as cicatrizes em seu rosto e as queimaduras permanentes em suas mãos contam uma história diferente. Começou com as leituras dos sensores temporais, sussurra Martinez durante nossa entrevista, suas mãos trêmulas segurando um copo de água. Estávamos monitorando a Operação Sísifo, uma missão de rotina para 1943. Mas os números começaram a mudar sozinhos. As coordenadas temporais se alteravam sem nossa intervenção, como se algo estivesse reescrevendo os parâmetros da missão em tempo real. A Operação Sísifo deveria ser uma das missões mais simples já conduzidas. Enviar um agente para observar os últimos dias de Nikola Tesla, coletando detalhes sobre invenções que nunca foram documentadas. O agente designado era Marcus Thompson, um veterano de 12 missões temporais que nunca havia reportado problemas significativos. Marcus entrou na cápsula de sincronização às 14h30, continua Martinez. Tudo parecia normal. Os sistemas estavam funcionando perfeitamente. Os parâmetros de segurança estavam todos verdes. Mas então, 7 minutos após a ativação, os sensores começaram a detectar múltiplas presenças temporais. Dr. Robert King, engenheiro de sistemas, que trabalhava na sala de controle, complementa o relato. Era impossível. Nossos scanners mostravam que havia pelo menos 7 Marcus Thompson diferentes na mesma época, todos ocupando o mesmo período de tempo em 1943. Como se a máquina estivesse criando cópias dele sem nossa autorização. Os registros técnicos do evento, parcialmente reconstituídos a partir de fragmentos de dados recuperados, mostram que os sistemas de controle temporal entraram em colapso progressivo. Os estabilizadores de linha temporal, que mantinham a integridade das missões, começaram a falhar em sequência, criando o que os cientistas chamaram de ressonância temporal descontrolada. Cada falha dos estabilizadores criava mais instabilidade. Explica Dr. Jennifer Walsh, física teórica, que analisou os dados sobreviventes. Era como uma reação em cadeia.
A presença de múltiplos marcos em 1943 criou paradoxos que forçaram a máquina a tentar corrigi-los automaticamente, mas cada correção criava mais paradoxos, que geravam mais correções, e assim por diante. Às 14h52, 5 minutos após o início das anomalias, os sensores detectaram algo que deveria ser impossível: presenças temporais originadas de períodos futuros. Pessoas que ainda não haviam nascido estavam aparecendo em 1943, todas aparentemente conectadas de alguma forma à missão de Thompson. Vi os dados com meus próprios olhos, lembra King, sua voz carregada de incredulidade, mesmo décadas depois. Havia pessoas de 1995, de 2010, até mesmo de 2030, aparecendo no mesmo ponto temporal, como se toda a linha temporal estivesse colapsando em um único momento. O pânico na sala de controle era palpável. Os protocolos de emergência foram ativados imediatamente, mas os sistemas de aborto de missão não respondiam. A máquina havia se tornado autônoma, operando fora de qualquer controle humano e gerando distorções temporais que se expandiam exponencialmente. Tentamos desligar a alimentação principal, relata Martinez. Mas a máquina estava extraindo energia diretamente do vácuo quântico. Ela não precisava mais de nossa eletricidade. Havia se tornado uma entidade temporal independente, alimentando-se da própria estrutura do espaço-tempo. Às 15h15, os efeitos do evento Cascade começaram a se manifestar fisicamente na instalação. Funcionários relataram ver versões diferentes de si mesmos caminhando pelos corredores, equipamentos que apareciam e desapareciam, e áreas do complexo que mudavam de configuração sem explicação. Tenente-Coronel David Harper, oficial de segurança responsável pela instalação, manteve um registro detalhado dos eventos. Às 15h20, encontrei 3 versões diferentes de mim mesmo no corredor principal. Uma parecia 10 anos mais velha, outra estava vestindo um uniforme que não reconheci, e a terceira estava ferida, como se tivesse acabado de sair de uma batalha. Todas me olharam com expressões de horror e confusão. O aspecto mais perturbador do evento eram as janelas temporais, que começaram a se abrir espontaneamente por toda a instalação. Funcionários podiam ver através dessas aberturas para diferentes épocas da história, observando eventos que estavam acontecendo simultaneamente em múltiplos períodos temporais. Olhei através de uma dessas janelas e vi dinossauros, conta Sarah Chen, técnica de laboratório que trabalhava no andar B7, mas não eram dinossauros normais. Alguns pareciam parcialmente mecânicos, como se tivessem sido modificados por tecnologia avançada. Em outra janela, vi uma cidade futurística sendo bombardeada por naves que não consegui identificar. Dr. Morrison, o físico que havia trabalhado no desenvolvimento original das máquinas, foi chamado de emergência para ajudar a conter a situação. Seu relatório sobre o evento é uma das poucas descrições técnicas detalhadas que sobreviveram aos procedimentos de apagamento de memória posteriores. O que estava acontecendo não era apenas um mau funcionamento, escreveu Morrison. Era uma ruptura fundamental na estrutura causal do universo. A máquina havia criado uma fissura temporal que permitia comunicação e interação entre múltiplas linhas temporais simultâneas. Estávamos vendo não apenas o passado e o futuro, mas realidades alternativas inteiras que existiam em paralelo à nossa. Se você pensou que as revelações anteriores eram chocantes, prepare-se para descobrir a verdade final sobre o projeto Pegasus. O que você está prestes a ler pode mudar completamente sua compreensão da realidade em que vivemos. A pergunta não é mais se o governo americano conseguiu viajar no tempo,
Mas quantas vezes nossa linha temporal foi alterada e se ainda vivemos na realidade original? Às 16h30, o evento Cascade alcançou seu pico de intensidade. Toda a instalação de Montauk foi temporariamente deslocada para uma bolha temporal, onde múltiplas épocas coexistiam simultaneamente. Funcionários relataram encontrar soldados da Guerra Civil Americana, cientistas nazistas e até mesmo o que pareciam ser versões futuras de si mesmos trabalhando lado a lado. A cafeteria estava servindo comida de pelo menos 6 épocas diferentes, lembra Chen. Havia rações militares da Segunda Guerra Mundial, comida de astronauta dos anos 1960 e pratos que pareciam vir de um futuro distante. Mas o mais estranho era que tudo tinha gosto normal, como se nossa realidade estivesse tentando fazer sentido de impossibilidades. Durante as 4 horas que durou o evento, os funcionários da instalação tiveram acesso a informações de múltiplas linhas temporais. Alguns relataram ver versões alternativas da história, onde a Guerra Fria nunca terminou, onde a tecnologia se desenvolveu de forma completamente diferente, ou onde eventos catastróficos mudaram completamente o curso da civilização humana. Vi uma linha temporal onde o projeto Pegasus nunca existiu, conta Harper em seu relatório. Mas também vi outras, onde ele havia se tornado muito mais poderoso, controlando não apenas o tempo, mas múltiplas dimensões paralelas. Havia versões de nossa instalação que se estendiam por realidades inteiras, com milhões de funcionários trabalhando em projetos que eu não conseguia nem compreender. O fim do evento Cascade foi tão abrupto quanto seu início. Às 20h47, exatamente 6 horas após o início das anomalias, todos os sistemas temporais se desligaram simultaneamente. As janelas temporais desapareceram, as presenças alternativas se dissiparam e a instalação retornou à configuração normal. Mas os custos foram devastadores. 17 funcionários simplesmente desapareceram, como se nunca tivessem existido. Outros 23 foram encontrados em estados catatônicos, suas mentes aparentemente fragmentadas pela exposição a múltiplas realidades simultâneas. E Marcus Thompson, o agente que havia iniciado toda a cascata, nunca foi encontrado. Marcus não estava morto, explica Martinez. Ele estava disperso. Nossos sensores detectavam fragmentos de sua presença temporal espalhados por toda a linha temporal humana. Era como se ele tivesse sido desintegrado através do tempo, com pedaços de sua existência distribuídos por milênios. A investigação posterior revelou que o evento Cascade não foi um acidente. Análises dos dados sugeriram que as anomalias foram causadas por interferência externa. Alguém ou algo havia deliberadamente sabotado a Operação Sísifo para causar a cascata temporal. Encontramos evidências de que os sistemas haviam sido comprometidos, revela Dr. King. Códigos de programação que não reconhecíamos, alterações nos algoritmos de navegação temporal que só poderiam ter sido feitas por alguém com conhecimento íntimo da tecnologia. Mas o mais perturbador era que essas alterações pareciam ter sido inseridas do futuro. A possibilidade de que versões futuras dos próprios cientistas do projeto tivessem sabotado a missão criou um paradoxo que os investigadores nunca conseguiram resolver. Se o futuro havia interferido no passado para causar o evento Cascade, isso significava que toda a linha temporal era uma construção artificial, manipulada por forças além da compreensão humana. Imediatamente após o evento, ordens vieram, diretamente da Casa Branca. O projeto Pegasus seria encerrado permanentemente. Todas as máquinas temporais foram desmanteladas. Todos os arquivos foram classificados no mais alto nível de segurança e todos os envolvidos foram submetidos a procedimentos intensivos de apagamento de memória. Eles tentaram fazer com que esquecêssemos
diz Martinez, seus olhos ainda brilhando com uma lucidez perturbadora. Mas algumas memórias são resistentes demais para serem apagadas. Ainda sonho com aquelas janelas temporais, com as coisas que vi do outro lado. E às vezes, apenas às vezes, ainda consigo ouvir o som que a máquina fazia quando estava dobrando o tempo. Mas será que o projeto realmente foi encerrado? Documentos mais recentes sugerem que a tecnologia foi transferida para programas ainda mais secretos, operando sob jurisdições que nem mesmo o Congresso americano conhece. E há sinais perturbadores de que o evento Cascade pode ter sido apenas o primeiro de muitos. Às vezes me pergunto se ainda estamos na linha temporal original, reflete Martinez, enquanto observa pela janela de seu quarto. Ou se estamos vivendo em uma das realidades alternativas que vi naquele dia. Talvez nossa história inteira seja artificial, criada por máquinas temporais que continuam operando em segredo, reescrevendo nossa realidade sempre que alguém se aproxima demais da verdade. A questão final permanece sem resposta. Se o governo americano conseguiu desenvolver tecnologia de viagem temporal funcional nos anos 1970, o que podem estar fazendo agora, meio século depois? E se o evento Cascade foi causado por interferência do futuro, isso significa que nossas versões futuras ainda estão lá fora, manipulando o passado para garantir que certas coisas aconteçam ou não aconteçam. O projeto Pegasus pode ter oficialmente terminado em 1975, mas suas consequências ainda podem estar moldando nossa realidade de formas que jamais suspeitamos. Cada decisão política inesperada, cada desenvolvimento tecnológico surpreendente, cada evento histórico que parece não fazer sentido, todos podem ser resultado de manipulações temporais que continuam até hoje. E se isso for verdade, então, a pergunta mais assustadora de todas é: quem está controlando nossa linha temporal agora? Você chegou ao fim desta investigação, mas isso não significa que a história terminou. Se os relatos sobre o projeto Pegasus são verdadeiros, então vivemos em uma realidade que pode ter sido alterada centenas de vezes. Compartilhe este conhecimento, discuta com outros, questione a natureza da nossa própria história. Porque se não permanecermos vigilantes, nunca saberemos quando nossa realidade está sendo reescrita ao nosso redor. Comente suas teorias abaixo e siga nosso canal para mais revelações sobre os segredos ocultos que moldam nosso mundo.